Shalom, shalom, vou direto ao ponto, quero precisar da sua reação. O que você faria se a sua fé fosse proibida? E o que você faria se no seu uso e costume, na ida, na volta para a congregação, os louvores que você ouve no carro, na sua casa, fosse passivo de prisão e na reincidência poderia te levar à morte? Isso já aconteceu. E aconteceu com nossos irmãos mais velhos. Nós vamos aprender hoje. Então fique com a gente. Fique até o fim, tá bom? Se inscreva no canal, deixe a sua pergunta, o seu like. Não esqueça de acionar o sininho. Após a vinheta. O shiur dessa semana, vai aprendendo. Shiur, estudo. Se for estudos, é shiurim. O estudo dessa semana, nós vamos falar sobre a festa das luzes. E por que não participar? Professor Rocha Lima, o que é a festa das luzes? Você vai ver você vai ver na literatura Hanukkah. Hanukkah. Mas esse mês de Kislev, ele é um mês cercado de simbologias, de mistérios, de revelação, muita coisa boa tem aqui para nós. Então essa palavra, ela também significa rededicação. Mas segundo a tradição, chama essa festa das luzes de Hanukkah Bait, ou seja, inauguração de um novo templo, de uma nova casa. E eu vou te explicar. Pensa agora na sua vizinhança, quando você olha pela janela, aí você vê lá um vizinho, aí à noite está tudo escuro. Sim, por quê? A luz não chegou naquela casa. Aí daqui a pouco o marido se converte, ou a mulher, né? Aí o outro se converte. Quando um se converte, aí acende uma luz. Olha que legal. Aí o outro se converte, acende outra luz. Aí daqui a pouco a família toda se converte. Aí agora é um luzeiro. Aí chegou luz naquela casa. E aí essa é a inauguração, tem esse objetivo. Porque nós estamos falando, o que a gente chama de celebração hoje, foi uma guerra ontem. E o pilar da guerra foi treva e luz. Guarde isso, treva e luz. E teve também, mais aqui para frente, uma defraudação, uma profanação do templo. Se você apenas guardar isso, você já pode fazer meio seminário. Tá bom? Então a festa das luzes significa isso. Agora, o que é essa inauguração de um novo lar? Então eu te falei o primeiro exemplo. Se você pensou em uma nova criatura, você também acertou. Porque essa pessoa que acabou de se converter e também passou pelo batismo, agora o seu santuário agora é um novo lar. Está em franco aprendizado. A gente vai caminhar mais um pouquinho. Professor Rocha Lima, a igreja pode celebrar essa festa judaica? Me responde. Obrigado por essa pergunta, e essa pergunta é muito rica. E claro, a gente não vai responder plenamente aqui, mas eu quero te responder com todo amor e respeitosamente. Eu só vou pedir a você uma coisa. Que você agora que fez essa pergunta, e você que ainda não tinha ouvido falar sobre esse assunto, seja um ser pensante. A pergunta é: se a igreja pode celebrar essa festa? A depender da denominação, se atenha nas perguntas e depois você decida. A sua igreja, ela celebra o aniversário do pastor? A sua igreja celebra o aniversário da igreja? A sua igreja é aquela que tem o tipo do Arraiá Gospel? A sua igreja celebra as festas dos homens, das mulheres, dos jovens? A sua igreja é aquela que gasta 3, 4 dias fazendo seminário, conferência de avivamento? E a pergunta é: e por que não celebrar as festas das luzes? Ao menos essa tem na Bíblia. Ao menos essa tem na Bíblia. E digo mais, Yeshua, ele esteve nessa festa. Professor, tem na Bíblia? Tem na Bíblia, eu acabei de falar. Você vai checar isso na Bessorá Yohanan, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22.
Yeshua esteve na festa. Mas eu vou aprofundar um pouco mais. Ele não esteve na festa, ele foi a essa festa. Como eu sei disso? Porque o ministério de Yeshua não foi em Jerusalém. Na Galiléia, na Galileu, né? Naquela região dali. E o versículo 23 vai dizer que ele esteve em Jerusalém, então ele foi. E a pergunta é, se Yeshua esteve na festa das luzes, e aí por que você também não celebra a festa das luzes? Mas aí você fica a seu critério. Professor Rocha, essa festa das luzes é equivalente a Natal? Não, a Natal não. Essa festa das luzes, que ela vai acontecer no nosso calendário no dia 25 de dezembro, mas esquece Natal. Essa festa das luzes, o Hanukkah, ela tem objetivo, propósitos e significados diferentes. Não tem nada a ver com pisca-pisca. Agora, claro, é uma oportunidade da gente fazer uma reflexão e celebrar quem é a luz do mundo. Não tem a ver com o nascimento. Não tem a ver com o nascimento. Tem a ver com quem é a luz do mundo. E o próprio Hanan, o próprio João, vai dizer que Yeshua, ele é a luz do mundo. E se você já entendeu bem, então o próprio Yeshua estava ali, se afirmando na festa, mostrando para aquele povo ali que ele é a luz do mundo, na festa das luzes, na festa da dedicação do templo. Professor Rocha, qual a importância dessa festa para os cristãos? Ah, muito bom, muito legal, gostei dessa pergunta. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder essa pergunta, vou tentar, né? À luz da anterior, a outra, né? E eu vou te responder com todo carinho e respeitosamente. Mas eu vou fazer a mesma intro. Eu quero que você seja um ser pensante. E depois você defina o que o Espírito vai te orientar. Sobre a importância da festa das luzes. A pergunta é essa celebração tem na Bíblia? Sim. Já vimos que está ali em João 10, 22 e 23. Bom, se tem na Bíblia, então já começo a observar. Aí a pergunta outra seria o seguinte: professor, essa festa é uma celebração profética? Homens respeitosos acreditam que não. Mas se a gente for numa camada mais inferior, a gente vai ver outro resultado. Porém, homens respeitosos dizem que sim. E o meu campo de pesquisa, onde eu fui, tem uma outra resposta. Essa festa das luzes, que a gente está chamando de Hanukkah, mas tem outras camadas, ela é o cumprimento da profecia de Isaías 9, de 9 a 13. Olha que coisa extraordinária. Nós estamos agora celebrando uma festividade que Isaías, profeta Isaías, ele profetizou 400 anos antes disso acontecer. Você percebe a profundidade da coisa e você não quer participar? Tudo bem. Agora, uma outra pergunta você poderia fazer: professor, essa festa já aconteceu? Já aconteceu. Com quem? Com os judeus. Aí vem a pergunta que não cala. E nós? O que temos a ver com isso? Tem na sua Bíblia. Isso tem a ver com ensinamento. Isso tem a ver com propósito. Isso tem camadas espirituais que a Eterno está querendo nos ensinar. E vamos combinar, a gente não viu tudo. Entre treva e luz. Acaso o nosso santuário, que é o nosso corpo, porque 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa festa, quando ela aconteceu, e nós estamos numa festa, mas houve uma guerra antes, o templo foi profanado. E eu vou ficar aqui no balcão, eu vou ajudar você. Já sabemos que o nosso corpo hoje é o nosso templo. E a pergunta é, como você tem se alimentado? Processado, ultraprocessado, refrigerante, tudo aquilo ali que você conhece? Você não acha que isso está sendo, que o templo está sendo profanado? Você ao menos faz alguma atividade física? Então, quer dizer, o nosso templo, hoje nós vivemos na mesma guerra. Nós, como cristãos, como filhos do Altíssimo, estamos sofrendo essa guerra entre treva e luz,
E o santuário também tem sido profanado. Como? Através desses exemplos assim que eu te falei. Pense nisso. E você avalie então qual é a importância dessa festa, o que ela ensina para nós. Professor Rocha, e o que isso tem a ver com a igreja? Sim. Assim como esse evento foi para os judeus e já acabou, fica para a gente agora o ensinamento, a igreja hoje enfrenta a mesma crise, os mesmos desafios de manter a sua fé diante de um mundo em trevas. A todo tempo está querendo roubar a nossa fé, desconstruir e descaracterizar a nossa Bíblia, os nossos costumes. Temos visto isso, você assiste jornal, você tem visto isso. Então esse evento que aconteceu com os judeus, e isso foi por volta do ano 165 antes de Cristo, isso reverbera para a gente nos dias de hoje, para que a gente também tenha esse mesmo cuidado e esse aprendizado. Professor, por que a luz é tão central nessa festa? Sim, essa luz é tão central nessa festa. Eu já te falei que João 10, 22 e 23, a luz real, Yeshua, ele é a luz do mundo, por isso que é tão central. Ele é a luz do mundo. E ele estava nessa celebração. Interessante que essa representação da luz está numa menorá. Uma menorá de 7 braços é o comum, mas para esse evento foi uma menorá com 8 braços, que tem o nome de Hanukiah. A gente vai falar isso mais para frente. Sendo que nessa guerra, eu te falei, né, que o templo foi profanado. E os gregos, o exército greco-sírio, ele não quis exterminar os judeus. Se você pegar numa história recente dos últimos 200 anos, todo evento que tinha um judeu, a proposta era aniquilar o judeu. É tirar o judeu de cima dessa terra. É curioso que nessa festa, nessa guerra, tem a festa agora, a gente está celebrando o final dela, tá? Mas atrás dela tem uma guerra. E nessa guerra, quem governava, quem oprimia Israel nesse tempo, era o grego. Isso não foi da primeira vez. O Egito, o Império Egípcio e o Império Grego, eles se revezaram por mais de 20 anos. Uma hora um dominava, outra hora outro dominava. Mas quando os gregos, nesse momento agora, que foram 7 anos, eles não queriam exterminar o judeu. Eles queriam implantar uma assimilação. Professor, pode explicar? Posso. Os gregos não impediram dos judeus tocar o seu barquinho. Não. Só falou o seguinte: ei, para com esse negócio de ir ao templo. Shabat, paga com esse negócio. Ali no 8º dia, quando o menino ia ser apresentado, onde tem ali a presença da Brit Milá, da circuncisão, acaba com esse negócio. Os louvores e tal, comida caixa, acaba com esse negócio. Mas a gente pode ficar junto. E assim, uma didática fácil da gente implantar novos hábitos é apresentando outros. O que os gregos fizeram? Visto que eles não queriam aniquilar o povo, eles ofereceram alguma coisa para que os judeus daquele tempo abandonassem a sua fé. Não precisavam mais confiar no seu grande Adonai. E o que eles entregaram? Você sabe, jogos, não nessa ordem, jogos, cultura, arte, música. Duro é que alguns judeus da época, eles entraram nessa assimilação. Eles passaram também a comungar com um conceito grego. Mas teve uma família de sacerdotes, chamado depois de os Macabeus. Aquela família se revoltou. Chega, já deu de alguém ficar oprimindo a minha fé. Eu não posso ir para a igreja, eu não posso ouvir o meu louvor no carro, eu não posso ouvir meu louvor na minha casa, eu não posso falar de Jesus alto, porque eu posso ser preso ou levado à morte. Então um grupo de sacerdotes, aqueles que cuidavam do santuário, se rebelaram contra essa situação, com 3 anos de guerra.
Eles expulsaram um exército guerrilheiro. E você então já entendeu o grande milagre que essa festa celebra. Como que um grupo de sacerdotes, homens que cuidavam do templo, provavelmente camponeses, que armamento eles tinham para expulsar um guerreiro, um exército de guerrilha? Houve um milagre. Um grupo de pessoas despreparadas expulsou um exército. Esse foi o primeiro milagre. Só que o templo tinha sido profanado. Os gregos falaram que não precisava mais ir ao santuário, nada disso. É como se tivesse colocado ali um bailão, com todo respeito. Orgia. A ponto, para afrontar a fé, eles sacrificaram um porco dentro do santuário. E não terminou aí. Pegou uma grande imagem de Zeus, da sua mitologia, e colocou lá no centro. Você tem noção? Porque isso aconteceu ali, isso já aconteceu. Mas você acha mesmo que não está acontecendo com você ou comigo? Não temos sido impedidos ou obstaculizados de comungar a nossa fé? Um dia desse, nós estamos no Rio de Janeiro, um dia desse, um passado bem recente, você poderia falar de Jesus nos trens, no metrô. Hoje não pode. E dentre outros exemplos, você percebe como o sistema ele vem com o objetivo de calar o crente. E eles esquecem que se não tivesse a igreja, se não tivesse o povo de Deus nesse chão, provavelmente esse mundo já teria terminado. Por isso que essa festa é tão central. Mas eu vou te falar uma coisa interessante. Essa menorá, com 9 braços, que você está vendo agora, está vendo? Ela tem 8 braços alinhados. Mas tem um aqui que é o central. Ele é diferente. Quando agora os macabeus, essa palavra macabeus ela é um acrônimo, não vamos entrar agora aqui. Quando eles foram agora, expulsaram o exército, tipo assim, baniu o cão que estava impedindo a minha fé, ali foi um exército, mas hoje na sua casa, na minha casa, não é mais um exército, é uma milícia, que são contrários a que eu sirva o poderoso. E você está em guerra, você sabe disso, você está em guerra. E esse estudo vem exatamente para mostrar para você por que você não participar dessa festa. O que tanto isso traz para a gente. O que mantinha essa menorá acesa era o azeite. E o segundo milagre, quando os macabeus eles foram rededicar o templo, foram fazer uma inauguração, porque estava todo sujo, todo profanado, igual era eu antes de conhecer a Cristo. A menorá, ela precisava ficar acesa, porque ela era a presença do próprio Ruach HaKodesh, do Espírito Santo naquela região. O que acontece é que só tinha uma porção de azeite, que só dava para um dia. E o segundo milagre, no que eles foram fazer essa limpeza no templo, no dia seguinte, acendia uma segunda lâmpada, uma segunda vela se acendia. Era como se o azeite estivesse se multiplicando. E esse foi no dia 5, 6, no dia 7, no dia 8, o azeite parou de transbordar. Por isso que nós temos aqui, ó, esse candelabro com 8 braços aqui, a Hanukkah. Agora, deixa eu te falar algo mais profundo. Essa festa durou quantos dias? 8 dias. A palavra azeite, no hebraico, é shemen. Ela vem da raiz shimoná. E é o mesmo nome para Shimone, 8. Você não está achando que a gente está falando de coincidência. Estamos falando de revelação do Eterno. Então, o que a gente pode entender que essa é uma festa muito forte para a igreja hoje. Professor Rocha, o que significa Shamash? Oh, que pergunta legal! Eu acabei de falar agora sobre essa menorá que tem 9 braços, né? Shamash, você está vendo essa vela central aqui, mais alta? Então, essa vela aqui, ela também é chamada de vela piloto. É rica em simbologia. Ela também é chamada de vela piloto ou servo. Shamash significa servo. E é essa vela mais alta
que acende as outras a cada dia uma, a semelhança de como aconteceu o milagre. Mas essa vela também tem uma outra representatividade. Ela também é chamada de líder. E você conhece alguém que foi líder e servo ao mesmo tempo? Parabéns, se você falou Yeshua, parabéns. Já fomos para o final. Eu disse que era rapidinho, olha, você nem me avisa nada. É a última pergunta mesmo, agora não tem como. Professor Rocha Lima, como a igreja pode celebrar a festa das luzes? Opa, enfim, porque até então era eu faço, eu participo, eu não participo, por quê, e por quê? Agora alguém perguntou como celebrar. Então isso agora já está querendo ir hoje. Muito legal, né? Olha, como a igreja pode celebrar Hanukkah hoje, né? A festa das luzes hoje. Muito simples. Ela pode, junto com a sua comunidade, reverberar junto a ela acerca da luz que vence as trevas, da luz do mundo. E renovando com isso, então, o seu compromisso com fé, com meditação e fidelidade da palavra. Aí ser uma luz para um mundo em trevas, corrupto. E a igreja é o único ponto de contato entre o eterno e o povo. E se você pensou na arca, em Gênesis 6, nos tempos de Noé, você acertou. Era o ponto de contato do eterno com a terra era a arca. Eu agradeço por você ter ficado até o final. Deixa aí o seu comentário e medite você mesmo. Lehitraot.